Qual é mais fácil? Ouvir a pregação é mais fácil, né? É mais fácil, né? Mas ler a Bíblia, você não quer. O ser humano procura tudo mais fácil que tem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, o que Deus ele quer para um, ele quer para todo mundo. Se ele manda você ler a Bíblia, para você não ser enganado. E nos tempos que nós estamos vivendo, tanta facilidade de ler a Bíblia. Tem Bíblia de áudio para aqueles que não sabem ler, pode ouvir. Mas a palavra eles não querem, porque a pessoa que não lê a Bíblia, ela é enganada muito fácil. E nós estamos vivendo um tempo que só tem, maioria, 90% das mensagens é tudo mentira. Mentira. Aí eles não ensinam a igreja a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Não te incentiva para você ser um pregador, para tu conhecer a verdade. Porque eles estão te dando aquilo que você gosta de ouvir. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Você quer ver uma coisa? Quantos aí, no culto de ontem, né? Que quantos estão torcendo para time de futebol, para o Flamengo? Crente não tem que ter ídolo no coração. Isso é ídolo no coração. Os idólatras vão ficar de fora. Você vê pastores brincando, falando no altar negócio de futebol. Futebol é ídolo no coração. Nós não temos que perder tempo com essa desgraça. Pessoas idólatras, isso é idolatria. Engraçado que o jogador nem conhece o indivíduo, o jogador lá que a marca ele morra, não está nem aí. Podre de dinheiro e os crentes estão idolatrando. Idolatria. Ah, mas será que é verdade? Você não lê a Bíblia, como é que você vai saber? Lê Êxodo 20, os mandamentos do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque é mais fácil você ouvir uma mensagem que vai te alegrar do que você ler a Bíblia para conhecer a verdade. Mas nós estamos num tempo que o celular ganhou o tempo de tudo. É o tempo todo com o celular na mão. A Bíblia só pega se lembrar, olha lá. O entretenimento. Então isso é um perigo. Aí você vai entender que aqui a gente é pouca gente, porque aqui a gente ensina a palavra, ensina a orar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É 4 horas de oração todo santo dia. Entra às 6 da manhã, sai 8 da manhã, entra às 5 da tarde para 7 horas. Todo santo dia estuda a Bíblia, jejum. Isso é a vida do crente. Conhece de tantas coisas de ímpio, mas não conhece as coisas de Deus. Estão separados de Deus. Aí sabe o que muitos vão dizer? Essa palavra que a missionária pegou é uma palavra dura. Não é assim não. Sabe quem fala isso? Quem está na carne. Não existe palavra de Deus dura. Existe coração duro de aceitar a palavra. Há uma diferença. Está entendendo a logística das coisas? Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que entender a palavra do Senhor. É verdade, Senhor. Paulo, quando ele pregava no crente, em Atos 19, os crentes de Bereia, sabe que a Escritura diz que os crentes de Bereia, dessa cidade, quando Paulo pregava, olha que Paulo, depois de Jesus, né, foi um homem que consagrou muito a tua vida, ele doutrinou muito a igreja do Senhor,
Sabe o que os crentes faziam? Chegava em casa, está escrito lá, ó, ia conferir se aquilo que ele pregou estava nas escrituras. Se não tivesse, ele não aceitava. Olha que interessante. Porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus que liberta. Quando a gente prega sobre jejuar e orar, ninguém quer ouvir isso, ninguém quer jejuar. Mas sabia que tem muitas pessoas hoje que estão fazendo jejum? Vou revelar um mistério aí para tu. Quando a pessoa não vem para a igreja ouvir a palavra, ele está fazendo jejum da palavra, porque a palavra é alimento. Ele está jejuando. Jesus falou que nem só do pão viverão, mas está fazendo um jejum todo, porque nós precisamos de ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou para Satanás que nem só do pão viverá o homem, pão, comida, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. A palavra da boca de Deus, Bíblia Sagrada, que passarás os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Ei, com muita confiança que eu vou te dizer isso, Deus não tem você como inocente, nenhum de vocês, nem eu. Não tem, Senhor, não vai ter esse negócio de eu estar de Senhor, não. Quem é você? Não te conheço. Aleluia. Deixa eu te revelar algo. Glória. Você está pensando que Deus está mendigando a sua alma? Glória a Deus. Aleluia. Ele tem trilhões, milhões, milhares de milhares, não sei quantos anjos lá agora dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O que ele fez foi para nos dar uma oportunidade para ele ser salvo. Crucificou o seu próprio filho para salvar aqueles que nele creram. Não quer ser salvo, dane-se. Eu não estou mendigando a alma de ninguém, não. O inferno vai mais almas para o inferno do que para o céu. Você está pensando que Deus está triste com isso? Não. As pessoas não quer crer no Evangelho. E fica difícil. Em Lucas 6,46, Jesus vai dizer, está escrito, que o povo vai atrás de Jesus dizendo: Senhor, Senhor, Senhor. Ele olha para trás e diz: por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu mando? Falar que Jesus, Senhor, é mole, ele quer que obedeça a ele. Ele quer que nós obedecemos o senhorio dele, a palavra dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te dizer mais outra coisa. Eu estava dizendo ontem que a gente não sabe se vai viver o dia da manhã. A morte vem para criança, para velho. Nosso conhecido Denis, que era presbítero da casa do Senhor, pastor, né? Faleceu, 54 anos parece. Aí eu fui falar isso para a Broma, ontem faleceu, foi uma jovem de 25 anos, não tem idade para morrer. Ela falando com a tia no telefone, de repente o telefone ficou mudo para a tia. Aqui ela caiu no chão, morreu na hora. Deve ter infartado, algo de bruxaria, que mata mesmo. E a criança ficou no telefone dizendo: mamãe está dormindo aqui, não sei o que eu estava pegando um sono profundo, estou chamando ela numa porta. Aí chamaram para confiar, a menina estava morta, não tem idade para morrer. Minha esposa teve um primeiro filho
nasceu num dia e no outro morreu. Só para tu ter uma noção, não tem idade, não tem hora. Nós não sabemos o que pode acontecer. Provérbio 17 diz: o homem faz plano, planeja, mas a última palavra vem de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Nós não sabemos se vamos viver o dia da manhã, e ninguém sabe a hora, o dia que Jesus vai voltar. Ele pode voltar hoje, como pode voltar daqui a 100 anos, quem sabe? Ninguém sabe. E agora, eu fico em cima do muro, o que é que eu faço? Ninguém vai viver 100 anos de idade na terra. Se chegar a 100 anos é milagre. E agora? Porque o problema não é morrer amanhã. O problema não é morrer daqui 100 anos. O problema é morrer sem a salvação da vida eterna. Aí que mora o problema. Glória a Deus. Você está entendendo que você tem que se escapar por sua alma? Aleluia. Nós temos exemplo aqui, nosso vizinho de hoje, 26 anos. Glória, glória a Deus. Saiu para a cortina, encheu, bebeu a cara, quando voltou, encarou com um bote, morreu. Novo, deixou duas meninas aí. Não tem idade. E olha que eu preguei para ele, trouxe ele para a igreja uma vez. E ele estava consciente, que ele falou até para a mãe dele: se a gente morrer amanhã, a gente vai para o inferno. Eu fiz, ele fez. Aleluia. Você está pensando que ele está onde? Aleluia, Senhor. Está pensando que ele está onde? No céu? Ah não, filho. Está queimando o inferno. Para lá que você quer ir? Não, ninguém quer ir. Eu também não. Por isso eu estou no Evangelho. Glória a Mas nós Deus. temos que estar no Evangelho, obedecendo a verdade da palavra, obedecendo a Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Evangelho é renúncia. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. É luta, é batalha, não é fácil Glória a não. Deus. Por isso que ele diz: muito chamado e pouco escolhido. Jesus chama todo mundo ao arrependimento, mas são poucos que vão ser escolhidos. Por quê? Não querem fazer a vontade de Deus. Mas como que você vai entender isso? Não adianta você sair daqui: pô, é verdade mesmo. Daqui a pouco apaga tudo, esquece tudo e tu continua na mesmice. E a tua vida continua daí para pior, não melhora de jeito nenhum. Porque o problema do homem não é nada literal, não é dinheiro. O problema do homem é que ele não tem Jesus no coração. Muitos dizem que tem Jesus no coração, mas de boca para fora. Aí Jesus está dizendo: eu não estou aí não. Ele é santo. Glória a Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia, Pai. Ele te ama. Aleluia, Tem gente que fala assim: Deus. ah, Deus é amor. Quem dera que o amor de Deus pudesse salvar. Tenho um filho desviado dos caminhos do Senhor. Eu amo as minhas filhas, mas eu posso salvar elas? Elas vão morrer, eu vou continuar amando, vai fazer vontade, saudade, mas vão para o inferno. Porque se o meu amor salvasse ela estava bem. Se o amor de Deus somente salvasse, a gente não precisava estar na igreja, renunciando. Não. Deus, ele tem os seus atributos. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades Aleluia. faz divisão entre vós e o vosso Deus. Aleluia.
O que divide a nossa intimidade com Deus é a iniquidade, é o pecado. Muitos se julgam muito bom, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, é Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não faço mal a ninguém, porque muitas pessoas acham que pecador é quem mata, quem rouba, quem estrupa, quem é traficante, quem é miliciano, acha que pecado é só isso. E a Bíblia diz que eu e você já nasceu um pecador. Quando meu filho morreu, nasceu num dia, morreu no outro, eu não era evangélico, estava desviado. Sabe onde está meu filho? No quinto dos infernos. A alma dele está lá, que já nasce pecador. Pastor, como é que o senhor fala isso? Eu tenho conhecimento da palavra, meu filho. Como é que você vai entender o que eu estou te falando se você não ler a palavra, se você não prova? Como é que você vai dizer que uma coisa é ruim se você não provou aquela coisa? Aquele algo? Tem como? Então, por isso as pessoas pensam que pecado é só esses absurdos aí, os adultérios. Não. Só em pensamento você peca, olhar você peca, falar você peca. Quando você fala mal de alguém, a pessoa que fala mal de outra pessoa, sabe o que acontece? É assim, ó. Ela que bebe o veneno e pensa que a outra é que vai morrer. É assim que funciona. Porque a língua mata o próprio. A pessoa que não libera perdão, que não fala com ninguém, está rotando e vai para o céu. Deixa eu te falar uma coisa, minha falecida tia, Lesi, pensa numa mulher de oração, joelho tudo inchado, tanto orar, de doutrina, lá de Três Fontes. Mulher que orava, os demônios tremiam, cheia do poder de Deus, na sã doutrina, criou os filhos ali. Sabe o que aconteceu um dia? Ela ficou doente, foi para o hospital, ela botava balde de sangue, não sei de onde tirava tanto sangue daquela mulher. Todo mundo dizia, ih, minha tia vai morrer, Lesi vai morrer, mas se morrer foi para a glória. A gente dizia, né? Porque a gente via o que ela vivia no Evangelho, uma mulher separada, uma mulher santa. Deus tirou do leito, passou mais um dia, voltou de novo, começou o mesmo processo, morre, mas não morre. Aí os irmãos foram lá, quando foi lá, Deus revelou. Sabe o que Deus revelou? Que ela deveria liberar um perdão. Mais de 20 anos que não falava com a nora. Foram buscar a nora às pressas para se consertar com a sogra. Um perdãozinho, um negocinho está lá no coração. Só para tu ter uma noção. Se ela morre sem ter esse conserto, nós estávamos pensando que ela estava no céu. Mas ela não ia para o céu, ela ia para o inferno. Porque a Bíblia diz, se tu não perdoar a ofensa do teu irmão, também o vosso Pai não perdoará a tua. Se ele não perdoa, então você vai para o inferno. Se eu não perdoo, então eu vou para o inferno. Trouxeram ela, foram lá, ela foi lá, a Marta foi lá, conversaram, choraram, oraram junto, fizeram aquele concerto. Aí ela saiu feliz, coração radiante. 5 minutos depois minha tia faleceu. Agora eu sei que ela está na glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É verdade. Ó, eu vou falar uma coisa aqui que é muito séria. Eu conheci 2 pastores, todos os 2 morreram, um com raiva do outro. Todos os 2 estão no inferno. Quando eu falava de um para outro, eles se transformavam. Quando falava do outro, fulano, falei, rapaz, vocês vão morrer, vão para o inferno, para com isso, rapaz. Morreu um, depois morreu outro. Não estão salvos. Porque a obra não salva ninguém. O que salva é você obedecer a palavra e anunciar o Glória a pecado. Deus, aleluia, Jesus. Perdeu a salvação. Não é cargo de pastor, não é estar 30 anos no Evangelho, 100 anos.
Se não tiver o coração limpo, vai para o inferno. É isso que Jesus ensina. Aleluia. É por isso que vi muita gente doente. Porque as pessoas se acham o dono da razão. O ser humano é assim. Mas só que o crente ele tem que pegar a razão e mandar embora. Aleluia. Dizem, meu irmão, vamos se consertar, eu quero te pedir perdão. Aleluia. Perdoa, por favor. Glória, Uma coisa de momento. Glória, Entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Tem um pastor aí que eu sei se ele não se consertar, vai para o inferno. Glória a Deus. Aconteceu, eu vou falar aqui, vocês vão saber como você está nome. Aconteceu um escândalo dentro da igreja dele, que até madeira ele pegou para outro pastor. Aí o pastor que está assumindo a igreja lá contou tudo para mim. Ele está na convenção. E esse pastor que fez essa furraça toda lá, filmou, botou na rede social. Você já sabe o que eu estou dizendo. Foi pedir perdão ao pastor fulano, principal, lá na convenção. Ele falou, você e tua mulher? Nunca que eu perdoo vocês. Eu falei, meu Deus, assinou a sentença e foi para o inferno. Ele pode até estar na razão, mas tem que liberar o perdão de coração. Se não, meu filho, já era. Por isso que Jesus disse, se apegou uma criança e disse, ó, se você não fizer que nem essa criança, de modo nenhum, falou para o Senhor discípulo, vocês vão entrar no reino do céu. Por quê? As crianças ficam aí brigando, eles arrumam problema para os pais. Aí no outro dia estão cheirando rabo pro outro. E os pais estão com ódio um do outro, querendo matar, que acham que o filho dele é santinho, que o dele é certo e os outros errados. É assim que o diabo trabalha. Pronto. Botou de inimizade. Glória a Deus. Por isso que fez Jesus o Evangelho, irmão, para doutrinar o povo. Glória a Deus. O povo aprender isso. Aleluia. Por quê, irmão? Eu já passei por isso uma vez. Quando eu era diácono da casa do Senhor, eu passei por isso uma vez. Eu era diácono. Eu carregava a igreja nas costas, o pastor deixava tudo na minha mão. Eu dirigi a igreja, eu dava doutrina, escola dominical, eu curso de libertação, eu abri a igreja, fechava a igreja. Falei, meu Deus do céu. Uma vez eu comuniquei ele que ia na casa do jovem para orar, porque o jovem estava lá endemoniado, precisando de oração. Ele permitiu, depois ele inventou mentira para o pastor presidente, que eu estava aí na rebeldia. Rapaz, mas aquilo me arrebentou. Sabe o que ele fez? Um dia eu cheguei no culto, quando eu cheguei lá estava a comissão de obreiros, pastores, vice-presidentes. Aí ele deixou o culto com a mulher dele lá, levou a gente para trás da igreja e começaram a falar de mim, que me arrebentou. Sabe o que eles fizeram? O pastor falou assim, fala alguma coisa, eu não vou falar nada não. Sabe o que eles fizeram? Ele me botou no banco. No banco, sem ter motivo de pecado nenhum. Inocente. Irmão, eu falei, eu fiquei no banco, mas aquilo foi me roendo. Eu não aguentei ficar 15 dias. Sabe o que eu fiz? Deixei de ir para a igreja, deixei tudo. Sabe o que aconteceu comigo? Deus fechou as portas para mim. Passou 2 meses. Tive um sonho que eu tinha que ir na matriz. Chegar lá na matriz, pastor, você tem que ir lá se concentrar. Eu fui lá na matriz, conversei com o pastor presidente, assim, mas sua imagem está queimada, você vai ter que ir lá se consertar com fulano. Olha só, o certo tem que se consertar, pedir perdão no errado. Eu passei por isso para hoje ter um ministério. E eu lutando contra o meu eu. Mas eu fui chorando. Cheguei lá na igreja, sentei no banco de trás. Ele já sabia que eu ia chegar lá. O diácono Zé está com a oportunidade aí, que hoje ele
guiado do pastor, quem tem algo para dizer. Aí eu peguei a Bíblia, li a paz do Senhor dos irmãos, li aquela mensagem que Jesus falou: se o irmão pecar contra ti, vai até ele, repreenda-se, conserta. Se ele não quiser aceitar, você chama 2 ou 3 testemunhas. E se ele não quiser, você fala perante a igreja. Se ele não quiser perdoar, a alma dele já está entregue a Satanás. Eu fiz isso. Eu cheguei lá, falei: irmãos, quero pedir perdão, primeiramente o pastor, fulano de tal, os irmãos da igreja. Se alguma coisa eu fiz, alguma coisa, falei alguma coisa, errei, eu sou falho, eu sou errante mesmo. Os irmãos venham me perdoar em nome de Jesus. Eu estou aqui, eu que vim aqui pedir perdão aos irmãos, porque é o mistério de Deus e eu tenho que fazer isso. Se os irmãos quiserem me perdoar, aí é com os irmãos e Deus. E agradecendo a oportunidade. Eu já passei por isso. Sabe o que aconteceu mais para frente? Esse que se levantou no dia do meu empossamento de dirigente da igreja, o pastor presidente fez ele entregar a Bíblia na minha mão. Os humilhados serão exaltados. Ele queria me matar, eu quase que me desviei. Eu estou contando assim. Eu estava, sabe o que estava na minha mente esses 2 meses? Eu quase que me desviei. Sabe o que eu pensava? Sabe o que Satanás botava na minha mente? Se eu me desviar, eu vou matar esse desgraçado desse pastor. Eu estou falando diante do Pai e do Espírito Santo. Falei: se eu for para a mão do diabo, eu não volto não. Mas vou mandar esse pastor para o inferno rápido. Olha o que já está no meu coração. Já estava inflamado, irmão. Quase que eu morri. Graças a Deus, nessa época, encontrei o presbítero. Eu contei para ele a situação. Sabe o que ele fez por mim? Ele ficou jejuando a semana toda com a minha vida. O outro também começou a jejuar por mim. Porque eu não tinha mais força, estava pelo um fio de cabelo para se desviar. Mas eu tive que consertar. O pastor está vivo até hoje. A mulher dele faleceu. E ele já veio aqui na minha igreja, já fui na igreja dele. Entendeu? Está tudo perdoado, somos amigos, irmãos, mas a cicatriz fica. Não é mágoa, a cicatriz fica. Então, só para você ter uma noção do que é as coisas de Deus. Tem um pastor aí que eu emprestei meu cartão para ele, estourou mais de 7 mil reais. Se for botar do juro, e me deve quase uns 30 mil. Eu falei: não precisa pagar mais não. Deixa isso para lá. Te perdoo. E ele que me prejudicou. Só para tu ter uma noção. Jesus disse: se a gente amar somente aquele que nos ama, que galardão nós vamos ter? Nenhum. Entende? Eu levantei para até louvar a Deus que nos ensina aqui, mas Deus está dando esse mistério aqui. E tem que ser desenrolado. Porque Deus quer salvar a tua alma. Deus quer salvar a minha alma. Em Apocalipse 3,19 diz que Ele repreende e castiga todos quanto Ele ama. Mas pois se zeloso e arrependa-te. Tenta apagar as coisas más que Satanás ele tenta inflamar no seu coração. Mas você não vai conseguir se tu não der ouvido à palavra do Senhor, se você não ler a palavra do Senhor, se você não viver uma vida de oração, se você não jejuar,
você não vai conseguir vencer o mal, porque essas são as nossas armas. A oração, ela é para mortificar a carne, jejum também é para mortificar a nossa velha criatura. Aleluia. Você está compreendendo? Glória a Deus. Glória Aleluia, a Jesus. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, é o que eu disse, ninguém sabe o dia da manhã. O dia da manhã pertence ao Senhor. A oportunidade, ela é hoje. Sabe o que o Espírito Santo me faz lembrar? Há muito tempo, 2010, não, 2015, mais ou menos, eu e minha esposa estavam dentro do presídio e ela louvou o hino da harpa, que diz assim: meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Antes de terminar o hino, veio um preso lá atrás com a mão assim. Aleluia. Chegou lá na frente do altar. Falei: tu quer oração? Não, eu ouvi esse hino, eu já estou entregando minha vida para Jesus, para mim não dá mais não, quero é Jesus. E assim, ó, não teve nem pregação. Glória. Ele entendeu, raciocinou rápido. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque não é porque ele está dentro da cadeia não. Semana passada teve uma rebelião lá no presídio que a gente foi, o pastor estava dizendo que eu estava comendo outro na faca lá. O negócio é terrível. Não sei de onde que eles inventam arma, como é que eles conseguem. Mente vazia, oficina de Satanás. Então ele entregou a vida para Jesus, irmão, dessa maneira. E às vezes você ouve, endurece o coração. E Deus ainda usa de misericórdia. Usa de misericórdia. O irmão do Paulinho aqui, ó. Paulinho, a mãe dele mora do lado desse rapaz que trouxe areia. O irmão dele, que era drogado, foi preso. Ele entrou aqui nessa igreja aqui do Vila São Miguel, aqui, uma subida aqui. Acho que foi ali. Primeira sei que ele estava numa igreja. E Deus falou para a irmã falou para ele: jovem, hoje é a tua última oportunidade, assim diz o Senhor. A única oportunidade de você, a última oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus, porque eu vejo homens querendo tirar a sua vida, querendo te matar, e se você morrer sem salvação, você vai para o inferno. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Aleluia. Hoje não. Tá bom. Olha o que aconteceu. Ele saiu do culto. Na esquina já tinha um carro esperando ele, pegou ele, subiu por ele e matou ele. Glória. As pessoas pensam que Deus está falando é brincadeira, irmão. Uma vez eu estava dirigindo o culto, Deus me revelou com um jovem. Eu falei: jovem, o Senhor me mostra o diabo querendo tirar a tua cabeça, hein? Querendo te matar, hein? Sabe o que ele falou para mim? Deus é comigo, pastor. Eu falei: amém. Ainda mais é que quem falou. Se ele fosse humilde, se ele cresce, o que ele ia fazer? Faz uma oração aqui por mim, pastor, para Deus me dar livramento. Não, ele ignorou. Amém. Foi uma quinta-feira, 2 quinta-feiras depois, passaram o serão dele. Mataram ele lá dentro. E olha que a mãe dele, a família dele estava presente, estava ouvindo. Sabe por causa de quê? Ignorou o que Deus está falando. Então o Senhor está falando conosco nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que colocar a nossa vida em dia.
Nossa salvação é muito importante, porque já sofremos aflições desse mundo presente, ainda vai sofrer eternamente no lago de fogo. Isso que é a recompensa para aqueles que desobedecem ao Senhor e à sua palavra. Vamos ouvir nossa irmã Benaí, louvando a Deus. Você que trouxe a oferta nesta noite. Glória a Jesus de Nazaré. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvar o Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas eu não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou Deus.